Nós vimos nesse primeiro momento, eu coloquei de modo geral a educação, falei educação como conduzir, guiar, orientar, educare, o fazer sair, extrair, dar à luz, educere. Depois coloquei alguns aspectos que tipificar a educação cristã. Se a educação é construir o homem, influenciar o homem, o ser humano, como é que a antropologia cristã vê o ser humano? Agora eu gostaria de fazer duas coisas. Primeiro, no primeiro momento, me centrar sobre a figura do educador, o educador católico. E depois, os desafios para uma educação católica, cristã católica, hoje. Então, vamos tentar raciocinar nessa linha. O educador católico. Para um cristão, a profissão está sempre radicada num horizonte mais amplo, na sua vida cristã, que no batismo e na crisma o constituiu sal da terra e luz do mundo, edificando o reino de Deus. Então, um educador cristão, um educador católico, nunca deveria ver simplesmente o seu educar, a sua profissão, como uma profissão, um ganha-pão, mas como uma participação na missão do Cristo, como um componente do seu ser cristão. Isso é muito importante. Para um cristão, tudo aquilo que ele faz tem um sentido diante de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Agora, vocês imaginem quando a profissão, quando este fazer é construir pessoas. Eu posso dizer que ser educador para um cristão é um sacerdócio, no sentido profundo da palavra. Então não é uma simples profissão, não é uma simples questão de ganhar pão, nem é simples uma questão de fazer o que eu gosto, porque me apraz, porque eu gosto de ensinar. Não, no caso de um educador cristão, é também uma missão, no sentido, veja, a palavra missão vem de envio, mittere é enviar. Missão vem de mittere, enviar. Um educador cristão, ele deve se sentir participante da missão de Cristo, o enviado do Pai, o mestre. Então, isso vale para profissões cristãs, sobretudo quando são profissões mais diretamente ligadas ao trato com as pessoas. Um médico cristão, um assistente social cristão, um educador cristão. Então, são profissões, veja, que os colocam diretamente como participantes, como o rosto do Cristo, junto dos irmãos. Então, existe uma mística cristã para um educador cristão. O educador católico, sobretudo o professor, deve ter bem presente que é chamado a ser mestre. Eu já disse isso aqui umas 4 vezes hoje à tarde. Um professor é um competente transmissor de conteúdos. Um mestre é aquele que toma pela mão o educando e o conduz nos caminhos da vida. Um mestre não passa só conteúdos. O mestre passa vivências. A postura dele. Interessante. Pode não ser, o que ele ensina pode não ter nada a ver com religião diretamente. Mas você imagina aquele professor que é pontual, que é assíduo, aquele professor que prepara a aula com competência, aquele professor que sabe vir ao encontro da originalidade, da especificidade de cada aluno. E aquele professor que não tem medo de dizer, eu sou cristão. Que exemplo que é.
vale mais do que um sermão. Vale mais do que uma pregação. Aquilo que eu falava ontem aqui para os gestores. Não são só os conteúdos, mas as vivências. É interessante, veja, quando eu digo é mestre, é chamado a ser mestre, e se é cristão, discípulo e colaborador qualificado do Cristo mestre. Olha só, olhe que frase para inspirar vocês, formadores cristãos. Escutem isso. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. João 13, 12 a 15. Está aí. Está aí toda a mística de um cristão que trabalha com educação. Ser mestre. Mas só existe um mestre. Nosso Senhor também diz, a ninguém chameis de mestre. É interessante, quando ele diz, a ninguém chameis, um só é o vosso mestre, Cristo, e todos sois irmãos. Quando ele diz isso, é que ele quer dizer que o verdadeiro mestre tem que ser mestre como ele. Ou seja, para um cristão ninguém pode ser mestre fora de Cristo ou contra Cristo. Só há um mestre. Como ele diz também, a ninguém chameis de pai, tendes um só pai. Veja, é que ninguém pode ser pai sem expressar, sem ser reflexo do único pai verdadeiro. É isso que ele quer dizer. Só há um pai. A fonte, São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, eu dobro os joelhos diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra. Ou seja, para um cristão, alguém não pode ser chamado de pai se a sua paternidade não for reflexo da do Pai do céu. Do mesmo modo, ninguém pode ser chamado de mestre se o seu ser mestre não for reflexo, participação do ser mestre de Cristo. Como é que Cristo é mestre? Lavando os pés, dando vida. Dando vida. Veja, construindo gente, tomando pela mão. Existe um ícone oriental muito bonito do Cristo Mestre. É ele levando uma criança pela mão. O discípulo pela mão. Então aqui está o exemplo. Não tem coisa mais apaixonante na vida do que construir gente. O educador católico procura uma síntese entre a visão judaica e aquela outra grega de educação. Veja, na visão judaica de educação, e para o povo judeu, a educação é primordial. Não é à toa que esse povo tem uma identidade tão forjada e resiste a tudo e a todos. Mas na visão judaica de educação, e que a gente deve, e que é fundamento da nossa visão também, o que é educar para um judeu? O que é que o mestre judeu faz? Ajudar o discípulo a escutar. Saber escutar a palavra de Deus. Veja, o mestre é aquele que ajuda o discípulo a moldar a sua vida à vontade de Deus. Então, na educação judaica, o que se sobressai é aquilo que eu falava no primeiro bloco, o homem como espírito, o homem como aberto para o infinito, aberto para a transcendência. Na visão grega, a educação na visão grega
ela se enfatiza o processo maiêutico da descoberta do valor do ser humano. Esse valor está em mim, veja, independente de qualquer autoridade ou legitimação externa. Trata-se aqui da valorização da razão autônoma. Eu descobri que eu tenho uma dignidade, não porque os outros me dão uma dignidade, mas porque eu sou pessoa, sou gente, tenho meus valores, tenho minha interioridade, minha subjetividade. Essa visão também influenciou o cristianismo. E um bom processo educativo deve unir as duas perspectivas. O homem como aberto para a transcendência, o homem como chamado a abrir-se para Deus, para hominizar-se verdadeiramente. Como eu disse a vocês, o homem sem essa abertura, ele é menos homem, e para um cristão essa abertura é em Cristo. Mas, por outro lado, o homem que tem uma dignidade tal que ele não pode ser manipulado. Que ainda quando ele não pense como eu, e ainda, olha que mistério, quando o homem queira dizer não a Deus, quando ele bata a porta do coração na cara de Deus, ele tem que ser respeitado. Isso quer dizer que a educação não pode ser nunca, nos seus conteúdos e na sua visão, imposta. Porque a fé também não pode ser imposta, tem que ser proposta. Liberdade, né, e amor são dois aspectos fundamentais do processo educativo cristão. Então, não sei se me fiz claro quando eu quis dizer que essas duas visões, a hebraica e a grega, a judaica e a grega, devem inspirar o nosso fazer educação. Judaica, o homem enquanto aberto para o infinito, o homem que acolhe. Porque existe hoje no mundo uma ideologia maligna de achar que o homem pode se construir sem nenhuma referência. Mas isso destrói o homem. O homem não se fez, sabe? Alguém fez a gente. E quem fez a gente, além de ter feito, ainda colocou o manual de uso. Para nós, o manual de uso é a Sagrada Escritura e a pessoa de Jesus Cristo. Então, vem lá, se a gente seguir o manual direitinho, o objeto fabricado vai direitinho. Então, veja, eu estou dizendo de um modo bem simplório, mas para deixar claro o que eu quero dizer. Então, no esquema judaico de educar, veja, já existe a luz, a verdade, a vida, a palavra de Deus. E educar é abrir-me para isso, para que eu construa a minha existência a partir disso. Tua palavra é uma luz para os meus passos, é uma lâmpada no meu caminho. Veja, essa visão judaica. E para uma educação católica, isso vale plenamente. Vale aquilo que eu dizia no primeiro momento, um educador católico sabe onde quer chegar. Ele tem um modelo de homem, não é um faça você mesmo. Por outro lado, o esquema grego privilegia a pessoa no valor que ela tem, o indivíduo, não vou dizer pessoa agora, o indivíduo no valor que ele tem, com suas potencialidades, sua capacidade. Veja Sócrates com a maiêutica dele, como arranca da pessoa suas potencialidades. Veja. Então, a visão grega não contempla o homem aberto para o transcendente, mas primeiramente o homem, o indivíduo em si. Ora, as duas coisas devem ser colocadas juntas no mundo de hoje. Porque aquele que não quiser aceitar o infinito, que não quiser aceitar, não é, uma abertura para o transcendente, também deve continuar sendo respeitado, porque ele tem um valor intrínseco. Tem um valor como pessoa. Tem a sua subjetividade. Tem a sua história. Então é isso que eu queria dizer. Não é? Ora, a síntese entre essas duas visões é Cristo. É Cristo. Cristo que respeitou, Cristo que se apresenta como o caminho, a vida, mas aceita que o homem rico vai embora. Veja,
Cristo, que é o caminho, a vida, e aceitou. Não é que as pessoas lhe dissessem sim ou não. Então, dizer convicção não quer dizer intolerância. Eu sempre defendo isso. Quanto mais uma pessoa é sadiamente convicta, mais ela é capaz de um sereno diálogo, sem negar a sua identidade. Não é? Então, a gente tem que... A pedagogia cristã, me permita usar essa expressão, né, o processo educativo cristão tem que juntar essas duas coisas. A educação deve procurar discretamente, no respeito à autonomia e liberdade de cada educando, trazer a consciência e fazer desenvolver o ser que foi concedido na graça por Deus. Já Santo Agostinho defendia isso. Santo Agostinho foi um teórico, em certo sentido, do processo educativo cristão. Então, por um lado, eu respeito a pessoa, a dinâmica da pessoa, se a pessoa quer ou não quer se abrir. Mas, por outro lado, eu farei o melhor de mim, veja, para o sentido de educere, para trazer a consciência, fazer a pessoa, veja, desenvolver, né, aquilo que foi colocado pela graça de Deus. Para o educador cristão, o critério para os conteúdos e práticas educativas é este: se eles levam ou não a pessoa a crescer para Cristo. O que combina com Cristo, o que leva a crescer para Cristo, serve. Aquilo que não é condizente com uma visão do homem, uma antropologia cristã, deve ser evitado. Isso de modo bem criativo, bem amplo. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de manifestações na área da sexualidade, que é um tema complicadíssimo. Mas a gente sabe qual é a proposta cristã para a sexualidade. Então, a gente sabe onde quer chegar na educação, né? Na educação sexual dos nossos jovens, porque esses temas devem ser tocados na escola. Então, com serenidade, com respeito, com abertura, sem fechamento, mas a gente sabe onde quer chegar. A gente sabe o que serve e o que não serve. Agora, respeitando o caminho de cada um, não é? E respeitando a opção de nossos alunos. Eu não posso impor a minha visão de sexualidade, ainda que seja a visão cristã, aos alunos. Só posso pedir que eles respeitem o ambiente. Não é isso? Mas não posso impor. No entanto, o sujeito que educa deve saber qual é a visão cristã a respeito da sexualidade. E deve ter competência para transmitir esses valores de modo atual, de modo atraente e de modo que faça pensar. Porque, atenção, o processo educativo que seja simplesmente apresentar valores de modo impositivo está destinado ao fracasso. Hoje em dia você não convence com imposição, nem dizendo é pecado. Não é? Você só convence com argumentos. E argumentos, olha só que coisa interessante, não só que fale a cabeça, mas que fale ao coração. Vocês sabem que você pode ter o melhor argumento do mundo, desenvolvido na lógica mais estrita, mas sem amor, cria resistências tremendas e não desce goela abaixo. Vocês sabem, vocês que educam sabem disso. Às vezes vocês querem convencer os alunos de uma coisa que para você é claríssima e os danados não aceitam. Aí você começa a argumentar no nível da argumentação lógica e não consegue. É que você está esquecendo que isso aqui só desceria goela abaixo via coração. É preciso uma empatia, uma simpatia. Então, um educador tem que ser perito nisso. Mais do que teoria, é um insight. Mais do que teoria, é uma vocação mesmo.
Um bom educador sabe disso. Um bom educador sabe em que tecla ele aperta para ter o educando na mão, no bom sentido. Ele sabe, né? Tem que ter algo de cumplicidade. Tem que ter algo de o educando sentir que você o compreendeu e que você o respeite. E que você não quer impor. Pois bem, o critério é Cristo. O educador católico terá sempre presente que amor e graça são princípios constitutivos de uma educação cristã. Olha que coisa, por que eu digo amor e graça? Amor, porque amor que quer dizer doação, amor que quer dizer respeito. E graça, porque você sabe que educação é proposta. Educação é como a pregação do padre. Você não vai impor, você vai propor para os meninos. Mesmo os conteúdos, como a matemática, a física, os conteúdos das ciências exatas, da ciência da natureza, são propostas. O menino pode querer ou não aprender. Como é difícil ser professor de quem não quer aprender. Oh, meu Deus! Como é difícil você... É uma mágica para tentar despertar o interesse quando até fisicamente você vê que o cabra não quer aprender. Ele se senta, abre assim as pernas, né, faz assim na cadeira, como quem diz, não estou nem aí para o que você vai dizer. É um balde de água fria. Então você tem um educador cristão, ele respeita, veja, a liberdade da pessoa e ele sabe que existe esse componente misterioso da realidade, a graça de Deus, que age. Que age. Pode ser uma pergunta tão fora de lugar e mas eu vou fazer. Veja, será que um educador cristão reza pelos seus alunos? Para que a graça de Deus toque o coração deles. Aquele lá que é o meu calo naquela turma, é a turma de fulano. Ave Maria. Que tal rezar por fulano? Por isso que eu dizia a vocês, dizia ontem para os gestores e digo hoje, né? Veja, o educador cristão, ele tem uma experiência de Cristo, é uma experiência viva. Eu morro de medo quando esse adjetivo cristão católico significa não a experiência de Cristo, mas simplesmente a adesão a um monte de conceitos, às vezes bem ultrapassados. É como, por exemplo, um pai que diz, eu vou colocar meu filho naquele colégio, porque ali eu espero que deem ordem, disciplina, que fiquem vigiando para que ele não use droga, para que fiquem vigiando para ele não namorar na escola, que não é lugar para isso. Isso é educação católica. Não, isso não é educação católica. Isso é um monte de padrão antigo, antiquado, que você tem na sua cabeça e você não tem coragem, não tem força para fazer em casa, ou não tem segurança de que o menino fora da sua vista vá fazer porque você não o convenceu. É uma educação impositiva, repressora, castradora, e você quer que a escola continue legitime. Nesse caso, a educação católica é uma coisa horrorosa. Não, a educação católica não é isso. O educador e a educação nascem, é por isso que eu disse, de uma matriz geradora. Geradora quer dizer vital, que gera sempre. A novidade de Cristo vivida em cada cultura e em cada época. E aí vocês têm que encontrar a justa medida. Vocês têm que encontrar a saída. E como vão encontrar a justa medida e a saída? Se voltarem sempre à fonte, que é Cristo. Por isso o educador católico tem que rezar, tem que ter uma vida sacramental. Senão não é educador católico, senão ele repete uma tradição católica que serviu numa época, mas está enferrujada e ultrapassada. Então não é simplesmente repetir valores antiquados. Deus me livre, isso seria um desserviço à igreja e ao Cristo. Torna odioso. É o que muita gente tem na cabeça quando fala cristianismo, aí pensa cristianismo como uma coisa do século passado, atrasado. Não, o cristianismo hoje é vivo.
Pois bem, então por isso que eu digo que o educador católico terá sempre presente que o amor com o qual ele se dá, e a graça são princípios constitutivos de uma educação cristã. E atenção, a educação, se é realmente cristã, ela tem uma finalidade salvífica. Né? Ajudar a pessoa a responder a Cristo, a fazer da sua vida uma vida com Cristo. Né? Não só nas aulas de religião. Uma coisa que me parece que preocupa muito é as aulas de religião, as aulas de educação religiosa e formação religiosa devem ser confessionais. Para mim, essa pergunta é uma pergunta que a mim escandaliza muito, porque essa pergunta que se faça numa escola pública eu até entendo, mas numa escola católica eu não entendo. É claro que as aulas de educação religiosa numa escola católica devem ser confessionais. Ensinar os sacramentos, ensinar a nossa fé. É claro que tem que ser. Se não for isso, vai ser o quê? Mude o nome. Entende? Educação moral e cívica, esse é bem antiquado, é do regime militar, não dê esse nome, não. Qual nome vocês querem dar? Estudos sociais, estudos humanos, aula de humanismo? Não. Ensino religioso é ensino religioso católico. Os sacramentos são 7. Veja. Tá certo? A Bíblia, né, tem Novo e Antigo Testamento. Pronto. Não é obrigatório. Tá certo? Não é obrigatório. Quem não é católico não precisa participar. Tá certo? Pode até ter atividade extra-classe. E não me digam assim: ah, mas isso aí é para ver na família ou na paróquia. E é? Essa resposta é honesta? Em que paróquia? Em que família? Ora, o menino, a chance que a igreja tem de alcançar o menino é lá. Eu, como bispo, uma coisa que eu luto, os padres não gostam muito não, mas que eu luto, é para colocar a celebração do sacramento na escola. Eu quero que as escolas católicas, de religiosos, religiosas ou de particulares, tenham os sacramentos, acompanhado pela diocese. Ah, mas porque os sacramentos têm que ser em comunidade. E a escola não é uma comunidade? Ah, porque tem que ser na paróquia. E a paróquia é a única expressão de igreja? Muitas vezes a paróquia não alcança mais o que... A gente tem umas ideias, às vezes, meio tortas. Claro, a diocese, a paróquia deve ter contato, deve ver que a coisa funcione realmente, para não desvirtuar, para não ser simplesmente mais um item no kit que a escola oferece para justificar a mensalidade dela. Então, estude na nossa escola que o menino tem, além da natação, de robótica, tem também crisma. Não! A crisma não é um item, um produto que a sua escola oferece. Mas que beleza que a escola seja tão comunidade, uma escola católica, que possa oferecer isso. Supervisionado e orientado pela igreja. Uma escola católica é uma comunidade de fé. Eu ontem dizia que a família é uma pequena igreja e a escola deve ser uma igreja mais ampliada. Deve ser isso. É uma escola católica, deve oferecer a celebração eucarística sempre que puder. A escola católica deve ter uma capela, e a capela é o coração da escola. A escola católica deve cuidar de que os alunos tenham diariamente um momento de oração para os que quiserem na capela. Um momento de oração. Pode ser antes do início das aulas, 15 minutos antes. Veja, vamos para a capela. O que é que vai ter lá? Alguém vai comentar, assim, fazer um comentáriozinho do evangelho do dia e pedir a Nosso Senhor que abençoe a aula. Pronto. Veja, a escola católica tem o dever de proporcionar isso. E é proibida de obrigar todos os alunos a irem. Mas tem o dever de oferecer. A cara é católica. A formação é católica. Mês de maio, olha, para quem quiser, olha, mês de maio, vai lá na sala de aula. Mês de maio, lembra que é mês de Nossa Senhora. Então, aqueles que quiserem, tem um texto na capela, no intervalo hoje. Tem um texto. Pronto. E no fim do mês de maio ainda vai ter uma procissão aqui dentro do colégio. Aqui não vai... Sim, qual é o problema?
É o óbvio. É? Mas isso, veja, isso é o óbvio. Isso não era nem para vocês aplaudirem, era para dizer, está dizendo essa besteira? Era para dizer isso, mas está dizendo que... Porque isso é o óbvio, é o óbvio. É o óbvio. E ninguém pode... Quem e a pretexto do que pode reclamar disso? Me diga. Quem e a pretexto do quê? Não, nenhum. Faz parte da missão evangelizadora da escola. Faz parte do compromisso. Vamos supor, se eu fosse um pai não crente e colocar, e eu conheço exemplos disso, pais não crentes que dizem eu quero o meu aluno, meu filho na escola católica, porque eu sei que ele terá uma formação cristã, católica. Pronto. Ele não vai obrigar o filho, olha, você não precisa ir lá para o texto, não precisa ir para... Vai se quiser. Se não quiser, não vá. Mas ele quer a educação como um conjunto de valores, como um modo de ver a vida, de se portar. Então, cabe aos pais fazer a triagem do que quer e do que não quer. Na escola, não quero que meu filho vá para a procissão, porque eu não sou católico, tudo bem, ele não vai. Mas daí a querer impor que a escola não tenha procissão, é só o que faltava. A escola não pode ter uma imagem da Virgem Maria na sala de aula para não ferir os não católicos. Que maluquice é essa? Que intransigência é essa? Desde quando Nossa Senhora fere alguém? Não, então você não está formando adultos. Então você não está formando para o pluralismo. Então você está formando para a ditadura do politicamente correto. Porque não existe formação neutra. Não existe. Por trás de todo comportamento tem uma proposta formativa. Né? Por exemplo, aula de religião sem conteúdo confessional não é aula de religião. Não existe teologia cristã, viu? Não existe. Existe teologia cristã segundo a tradição católica, tradição protestante e tradição ortodoxa. Não existe teologia cristã nas nuvens. Não, na aula de religião é ensinar o que são muçulmanos, o que... Não, isso não é aula de religião. Isso é aula de cultura religiosa, é outra coisa. Tá certo? A aula de religião é preparar você para viver bem a sua confissão religiosa. A Alemanha. Você tem professores, o Estado dá na escola pública, professores de religião católica e professores de tradição reformada, evangélica, protestante. E pronto, e você escolhe. Existem universidades públicas, faculdades públicas, católicas, teologia católica e teologia protestante. Sem problema nenhum. Ninguém vai colocar em dúvida aqui a laicidade da sociedade norte-americana. E os presidentes juram, a presidência com a mão sobre a Bíblia. Não fere ninguém. Garanto que se os americanos um dia elegerem um presidente muçulmano, ele vai jurar, não sei se eles juram, com a mão sobre o Alcorão e ninguém vai reclamar. A laicidade verdadeira não é esconder a minha identidade religiosa. Porque isso transforma a sociedade num grande vácuo de Deus e de fé. Atenção, esconder minha identidade religiosa não gera uma sociedade plural. Gera uma sociedade intolerante fundada num laicismo virulento. Podem ter certeza. Os que defendem a pluralidade como medo, como mascaramento, defendem sim a supremacia do ateísmo e do agnosticismo, de um laicismo. Isso na escola católica é inaceitável. Eu, bispo, nas escolas católicas da minha diocese, eu não permito isso. Vou em cima. Mas vou em cima mesmo. Olha que eu respeito muito a independência, o princípio de subsidiariedade. Não me meto. Mas vigio atentamente. Vigio atentamente.
né, para que os alunos tenham uma formação católica, com muita liberdade e com muita naturalidade. E o bispo tem o dever, viu, de cobrar. O bispo tem o dever. Na sua diocese, as escolas que têm a franquia, me desculpe a expressão ruim, de católica, está sob a supervisão, né, como valores gerais, do bispo. Bom, eu gostaria então de partilhar agora com vocês alguns pensamentos sobre os desafios e possibilidades de ser um educador católico hoje. Considerando o nosso tema, né, a educação católica hoje, partamos da óbvia constatação que a religião tornou-se na sociedade e na educação um fenômeno marginal. É claro, a nossa sociedade não é uma sociedade religiosa mais. Né? A religião é um fenômeno, né, assim, à margem. E até mesmo quando vocês vão a um congresso de educação, quando vão a essas coisas, a religião é tratada, né, é tratada com desconfiança. Quando muito, tolera-se um difuso verniz de religiosidade. Atenção, religiosidade não é religião. Veja, como essa questão de aula de religião sem conteúdo confessional. Religiosidade, um vago sentimento religioso. Religião não, é um credo, a profissão de fé de modo explícito, com a identidade definida, e que tem uma incidência na vida. Isso é religião. Não é um vago sentido espiritual, espiritualístico. Não. Mas, infelizmente, é isso que se tolera. Na sociedade civil, tolera que você seja religioso quando a sua religião não tem cor, sabor nem cheiro. É aquela coisa que não serve para nada. É uma simples ideia assim, escapista. Né? Hoje a palavra mística está tão... Quando alguém assim, no Nordeste a gente diz abilolado. Quando é assim, eles é um místico. Não, é um tonto. Mística não é isso e misticismo não é isso. No sentido sadio. Então, veja, quando muito se tolera um difuso verniz de religiosidade, seja a sociedade em geral, como a educação especificamente, orientam-se hoje por elementos e valores de sentido seculares, imanentemente justificáveis. Destrinchando, os valores hoje são na linha do que dizia Habermas, Jürgen Habermas. Então, se aceita aquilo que tem um consenso social. Mas esse consenso social não se funda na fé, se funda no homem. O critério é o homem, não Deus. O homem é a medida de todas as coisas. Muito bem, isso é bom. Isso é bom, que uma sociedade tenha uma plataforma comum de valores e que sejam valores humanísticos. É bom, mas é insuficiente para uma postura cristã. Uma escola católica não pode ficar resumida, não pode ficar no patamar simplesmente do politicamente correto e do socialmente aceitável e do globalmente considerado como bom. Uma educação católica deve ir bem mais além. Deve falar de Deus, deve propor a abertura para o infinito, deve discutir sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado, sobre o que é humano ou não é humano. Então, compreendem o que eu quero dizer, qual é a questão? Porque, em geral, se aceita. Olha, eu sou bispo, eu vou nos mais variados ambientes. Eu vou falar para juristas, né, alguma coisa sobre... ou para médicos. Claro, eu tenho que considerar que ali... Veja, que ali não há somente médicos, não há somente cristãos. Ali não há somente católicos. Eles querem uma palavra minha como bispo, homem de religião.
Então, nesse caso, eu tenho que falar a partir de uma plataforma comum. Eu não vou começar dizendo, olha, vamos começar rezando uma Ave Maria. Olha, ali muitos não são crentes e nem são católicos. Então, eu ali vou falar, veja, olhando o meu auditório, eu vou falar sobre a importância dos valores religiosos para o processo terapêutico, para a cura. Eu vou falar sobre a importância de que os médicos, os profissionais da saúde, tenham uma abertura para a transcendência. Então, veja, a minha fala parte do que se chama de ética civil, de ética pública. Mas eu não estou num ambiente católico. Eu estou num ambiente neutro ou plural. Numa escola católica, eu estou num ambiente católico, que é aberto, aceita não católicos, que é plural, respeita o pensamento e a sensibilidade dos não católicos. Mas, sendo católico, não terá medo, nem recalque, nem acanhamento, nem pudor de dizer claramente e formar claramente nos valores da fé católica. Então, é errado pensar que a escola católica é um espaço neutro. Não é. Religiosamente não é neutro, é católico. Vão na universidade hebraica, vão num colégio judeu. Ali se ensina a vida, veja, a partir de uma perspectiva judaica. Vá num colégio batista, num colégio presbiteriano. Se espera que ali a educação seja inspirada na crença e nos valores próprios dos batistas e dos presbiterianos. Mas isso é óbvio, minha gente. Por que é que o que é católico tem que parecer como coisa sem dono? Como um galpão sem porta, nem janela, nem parede, nem nada assim. Olha, entra e sai como quer. Não. Católico não quer dizer difuso, confuso, sem identidade. Católico quer dizer, é como a Jerusalém do Apocalipse. Lembra da imagem? É belíssima. Jerusalém é a imagem da igreja. 12 portas. 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o nascente e 3 para o poente. Veja, aberta de todos os lados. 24 horas por dia aberta. Mas tem muro. Tem porta porque tem muro. Veja, tem limite, tem identidade. Você pode entrar e sair. Do jeito que entra, sai. Mas sabe se está dentro ou sabe se está fora. O que não pode ser é uma confusão sem identidade. E dizer que isso aí é porque é aberta para o diálogo. Não tem diálogo nenhum. Tem a vitória do politicamente correto. A ditadura do politicamente correto. A covardia para não mostrar a própria cara. E, portanto, a falta da seiva, da força do Evangelho. Então, desde o Iluminismo, a pedagogia foi se afirmando como ciência autônoma, isso é bom, de modo que, atualmente, vê-se a escola não mais como lugar de transmissão de determinados níveis de cultura, da cultura cristã, católica, por exemplo, mas um espaço de aprendizado da reflexão crítica sobre os modos diversos de elaborar a cultura que as pessoas viverão nas várias situações e experiências da vida. Então, certo ou errado é uma coisa cultural. Né? O importante é que você tenha critérios para você escolher o que quer. Isso não é uma formação, isso não é condizente com a formação cristã católica. Não é neutra. O fim da educação escolar não deve ser neutro. A gente tem uma visão de homem, a gente sabe onde quer chegar, a gente tem um modelo, Jesus Cristo. Ser democrático não quer dizer ser neutro. Ser aberto para uma sociedade pluralista e consensual não quer dizer ser neutro. A escola católica deveria formar homens e mulheres conscientes, com uma identidade e, ao mesmo tempo, com uma abertura tão grande para saber
da sua contribuição nos espaços que ocupar depois na sociedade, sem se impor arbitrariamente. Sabendo construir essa sociedade consensual, mas sabendo falar. Por exemplo, nós temos hoje um problema sério no Brasil, para que os católicos, graças a Deus, estão começando, e graças aos leigos, os católicos tenham coragem de mostrar a cara e dizer, nossa fé é essa. Nós queremos que nossa fé esteja representada nas nossas leis. Nós queremos. Nós queremos. O que é diferente, me permita aqui uma notazinha de rodapé, fora um pouco mais ligado, da ideia errada de cristianismo social. Que querer impor os valores cristãos à sociedade. Isso a gente não pode fazer. Isso servia no tempo da cristandade. Hoje, formar bem um católico é formá-lo com uma identidade firme e uma capacidade de diálogo madura. Isto sim. Veja, isto sim. Eu sempre me pergunto, né? Meu Deus, existe no passado algum modelo de igreja, algum modelo de cristianismo, que a gente já tenha provado, que a gente já tenha feito experiência, que a gente veja que dá certo, que sirva para hoje? E, na minha opinião, tem. E eu procuro, digo a vocês, como bispo, pastorear a minha diocese nessa linha, desse modelo, que é o modelo que existia na igreja antiga. Veja, a igreja antiga você tinha o mundo clássico, dominado pelo paganismo, pelo Império Romano, a cultura helenista. Nós éramos minoria, mas a gente era uma minoria sem complexo. A gente tinha duas características fundamentais. Primeiro, identidade. Identidade. Os cristãos viviam como cristãos, falavam como cristãos e agiam como cristãos, inclusive na vida pública. Não era só uma ética privada, na vida pública. Cristãos sem medo de ser feliz, cristãos sem recalque. Não somos melhores que ninguém, nem piores que ninguém. Somos diferentes. Isso falta muito hoje. Veja, a gente tem um bocado de cristão, tá certo? E a outra característica, diálogo. Na escola catequética de Alexandria, no século II, Orígenes tinha alunos pagãos, que iam lá para aprender simplesmente alegoria. Veja, aprender retórica. São Jerônimo discutia soluções exegéticas com os rabinos. Então, veja, você tem identidade clara e respeito por quem pensa diferente. Conversa, interage, não manda para o inferno. Mas não esconde a sua identidade. Hoje nós temos esses dois problemas. A gente tem vergonha de mostrar a cara, a nossa identidade. Em vários aspectos, o que a igreja perdeu nessa questão de plasmar a identidade, porque a identidade não é só cerebral, ela é um jeito de ser, de tudo. E a outra questão, a gente finge que dialoga, mas não dialoga. Como a identidade é deficiente, sabe como é o nosso diálogo com o mundo? Ou se rende e se mundaniza e fica, às vezes, mais mundano do que o mundo, ou se fecha e fica intolerante. Um gueto intolerante, achando que ser cristão é viver nos anos 30 do século passado. Ou então se rende e fica mundano. O que é isso? Sintoma de uma identidade mal forjada. De não saber quem é. Então, na escola católica, tá certo? A gente deve ter a identidade clara e a abertura para o pluralismo, para o diálogo. Esta é a realidade e o horizonte mental nos quais a escola e o educador católico devem se colocar. Ambos, escola e educador, são chamados a reconhecer. Eu já insisti nisso tanto que já estou com vergonha de voltar. Reconhecer
de bom grado a autonomia das realidades seculares, mas mantendo firme a matriz geradora cristã católica no processo educacional. Além de alguns aspectos considerados um pouco antes, nessa minha fala, eis alguns outros que não podem ser esquecidos por educadores católicos. Deixa eu colocar aqui quantos são, meu Deus, são poucos, depois eu termino. 1, 2, 3, 4. Primeiro, quase já fechando. Princípio irrenunciável é que a educação católica se dá no Senhor. Vocês sabem qual é a carta magna da educação católica? Está em Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 4. Só 2 versículos. Talvez vocês nunca tenham pensado nesse texto ligado à educação católica. São Paulo diz: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E vós, pais, não deis aos vossos filhos motivos de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Esse processo educativo em casa se prolonga em qualquer processo educativo. Qual é aqui a importância desse? É esse no Senhor. No Senhor. Ou seja, o critério, a inspiração, o Senhor. Jesus ressuscitado. Então não existe um modelinho padronizado, acabado de educação católica. O importante é que a educação católica seja honestamente no Senhor. O princípio irrenunciável, vou repetir a expressão, a matriz geradora seja o Senhor. Segunda coisa, tendo em conta a dignidade de cada pessoa humana, criada à imagem de Deus e visceralmente chamada à comunhão com o Criador até a plenitude no reino dos céus, a educação católica desenvolver-se-á em chave personalista e comunitária. Educar para que você descubra seu valor, para que você tenha na escola o seu espaço como pessoa, com sua história, com sua capacidade de dizer sim ou não a Deus, mas ao mesmo tempo capaz de interagir, de ser aberto em relação com os outros e com Deus. Porque o homem, quando se fecha, o indivíduo, a pessoa, quando se fecha, nega-se a si próprio. Então a escola católica tem que educar para a socialização. Formar cidadãos para o mundo, para construir a sociedade. Olha, vocês querem ver um fracasso enorme do catolicismo no Brasil? Vocês vejam, quantos leigos qualificados a gente tinha presente na Constituinte dos anos 80? Nenhum. A igreja falou tanto em transformar as estruturas e não formou leigo, para como leigo, a partir da sua laicidade, ajudar na construção da sociedade. Leigo não é tropa de choque de padre. Leigo não é ventrílogo de bispo. Leigo tem que falar do seu espaço de leigo, com a sua sensibilidade de leigo e com as suas preocupações de leigo. Incomoda a gente, viu? Quando fala assim, a gente diz, cala a boca, você não sabe. Você não estudou teologia. Tem que estudar teologia para repetir, falar como a gente. Não, tem que falar como leigo. Então a gente tem que formar cristãos que saibam agir, interagir, escutar, discordar, viver numa sociedade plural, viver numa sociedade em contradições. Pois bem, assim, quando se afirma que a educação católica deve ser orientada para a hominização, o educador tem que ter bem claro de que homem se trata e de que homem se deve formar. Aquele aberto para o mundo, vou repetir, para o mundo, para os outros e para o outro.
Modelo e critério desta abertura é Jesus, nosso Senhor. Aberto para o Pai, aberto para os outros, aberto para o mundo. Sabia ver a beleza dos lírios dos campos. Veja, de um campo de trigo amarelinho pronto para a ceifa, das aves do céu. Jesus não era um insensível, um misantropo. Precisamente porque personalista, a educação católica, conhecendo em profundidade a dignidade e originalidade de cada pessoa, respeitará de modo decidido o livre-arbítrio do educando. Não é porque tem medo que o Ministério da Educação cai em cima. Não é porque tem medo de um processo na justiça. É porque crê que cada pessoa é sujeita. No seu processo educativo, é sujeito como gente que tem uma dignidade. Assim, veja, a educação católica, não é, dará sempre espaço para considerar sempre a vontade humana e a liberdade de cada um, o protagonismo que lhe compete. Por tudo isto, né, uma escola católica não pode ser um quartel. Não é um quartel. Não é. Soldado, o capitão, o sargento não quer saber por que ele obedece. Quer saber que ele vai obedecer. E ai dele se não disser, sim senhor, isso não bater continência. Não é essa a proposta da educação cristã. A gente forma gente, cristãos, cidadãos, não soldados. Com todo respeito pelos soldados. Só quero dizer que a dinâmica é outra. Por tudo isto, a educação católica somente cumprirá seu papel se a partir de um profundo e sereno senso da própria identidade e especificidade desenvolver-se numa circularidade dialógica, formadores formandos, num ambiente plural e respeitoso das diferenças de visões de vida e do mundo, mas sem nunca se envergonhar do Evangelho, que deve ser sempre de novo proposto com explícita e humilde clareza. Então, eu no começo perguntei o que é a educação católica, onde vai levar? Deve levar a pessoa a parecer o máximo possível com Jesus Cristo. E qual o caminho? Uma educação personalista, que coloque no centro a pessoa. Pessoa como sujeito de liberdade, de escolhas e aberta para Deus. Veja, é a resposta que eu posso dar. Concluindo, a educação católica como espaço de evangelização e hominização em Cristo é um desafio mais que nunca urgente, sobretudo com o fracasso, muitas vezes, da família e das paróquias. Das paróquias. Oh, quantos jovens e crianças têm catecismo na paróquia? Se você conta a população da paróquia. Meu Deus do céu, a escola é que é uma mão na luva para isso, uma mão na roda. O educador católico deverá procurar sempre, no renovado encontro com Cristo, a fonte da sua mística, o critério do seu agir diante dos desafios do tempo atual. A graça de Deus dar-lhe-á sempre a confiança criativa, desde que a relação com Cristo seja viva, para ser em Cristo, sal da terra e luz do mundo, no importantíssimo âmbito da educação, recordando-se sempre o educador católico, e eu queria terminar com essa palavra, que sempre que eu falo para professores eu recordo, sempre da belíssima promessa da Sagrada Escritura. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que ensinam a muitos a justiça, justiça aqui quer dizer a retidão do viver diante de Deus, serão como as estrelas por toda a eternidade. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Está aí a maior recompensa que vocês podem querer. Os que ensinam a muitos a justiça, o reto viver, serão como as estrelas por toda a eternidade. Então comecem brilhando agora, para brilhar depois por toda a eternidade. Muito obrigado pela atenção.